se aquele riso não fosse de felicidade, mas sim uma forma de tentar sobreviver? Esse é o Divã da Cultura Pop, onde a ficção revela o inconsciente. Vamos continuar então nossa viagem na mente do queridíssimo Coringa. Depois da gente olhar para Arthur Fleck, agora precisamos entender o que acontece quando a dor deixa de ser apenas um sofrimento e começa a se transformar então em uma identidade. Ele passou tanto tempo sendo humilhado, ignorado e rejeitado que pouco a pouco esse sofrimento deixou de ser apenas algo que ele sentia e passou a fazer parte de quem ele acreditava ser. E talvez esse seja um dos pontos mais perturbadores do nosso querido Coringa. Quando a pessoa ela já não pergunta mais como que eu saio dessa dor. E ela começa a perguntar quem eu seria sem ela. O Coringa, ele pode ser entendido como uma ruptura. Ele deixa de tentar desesperadamente ser aceito pelas regras daquele mundo. Ele começa a criar uma nova persona, né? Um novo personagem para ele. Esse personagem ele não pede mais uma permissão para existir. Se ele era aquele que sofria por não ser visto, o Coringa transforma tudo isso em um grande espetáculo. Então ele transforma o olhar, o próprio olhar e o do outro em um grande espetáculo. Existe uma ironia um tanto quanto cruel nisso. Ele passou a vida inteira querendo ser visto como um comediante, como filho, como pessoa, como alguém que realmente importava para a sociedade. E quando ele finalmente, depois de tantos anos, consegue essa atenção que ele sempre desejou, ela infelizmente vem através do caos. E a pergunta psicanalítica tão importante e crucial para essa história toda é: o que acontece quando ser odiado parece menos doloroso do que ser ignorado? O Coringa ele não existe sozinho. Ele precisa de uma plateia, ele precisa de choque, ele precisa de medo, ele precisa que alguém reaja. Porque de alguma maneira esse olhar do outro confirma para ele: eu existo, né? E talvez seja justamente aí que a transformação se torna tão perigosa. Talvez o Coringa não tenha simplesmente encontrado uma identidade. Talvez ele tenha encontrado uma identidade que finalmente não o fazia se sentir impotente. O problema é que uma identidade construída exclusivamente contra a dor, ela pode acabar mantendo a pessoa presa a ela. Porque superar o sofrimento não é necessariamente deixar de sentir dor, é conseguir descobrir quem você é além dessa dor. Mas existe uma pergunta que incomoda ainda mais. O Coringa, ele realmente queria ser livre? Ou ele queria que o mundo finalmente sofresse como ele sofreu? Porque afinal de tudo, uma boa história também revela sobre nós. E aí, comenta aqui qual que é o próximo personagem a deitar no nosso divã da cultura pop. Deixe aqui nos comentários.